Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso, super importante e informativo. Hoje eu estou recebendo aqui no Mundial e você, Walter Nieblas. Falei certo? Falou certo. Muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Samira, é um prazer estar aqui com você. Igualmente. Para a gente poder falar sobre a radiestesia e sobre tudo que envolve essa ciência. Assunto bom. Esse assunto tá bom hoje, viu? O Walter, gente, ele é bioterapeuta especializado nas técnicas de círculo sistêmico, fotokirlian, cromoterapia, radiestesia e radiônica, metafísica da saúde e hipnose. Dentre tantos assuntos, escolhemos um. Vamos falar hoje do uso terapêutico dos pêndulos e dos gráficos radiônicos. Isso. E você trouxe alguns aqui para que eu possa utilizar. Gráfico, a gente enfeita a bancada e informa melhor o ouvinte que também pode nos acompanhar além dos 95,7 FM pelo dial do rádio, pode também acessar o nosso YouTube e a gente pode até mostrar para vocês de alguma forma, não sei se a câmera pega, mas a gente vai falando. Também, isso. Né? Não tem problema. Acessou vibemundialfm.com.br, fica bem fácil, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos aqui para esse bate-papo e eu não quero perder tempo. Tá certo. O Walter estava me falando que já passou aqui pela Vibe Mundial como entrevistado, né? E agora tenho o prazer de passar pelo Mundial e você. Sabe o que eu já quero entender? O tema é exatamente isso, né? O uso terapêutico dos pêndulos e gráficos radiônicos, mas um independe do outro? Olha, para você usar a radiônica, você precisa do pêndulo. O pêndulo? Então, eu explico olhando para lá ou para você? Nós estamos fazendo rádio, olhe para mim quando você quiser falar alguma coisa pontual, olhe para o rádio, é melhor. Que é bem melhor olhar para você. Sim, não precisa ficar concentrado na câmera não, então, é rádio. Então assim, Samira, vamos começar pela radiestesia. A radiestesia é a arte de se sensibilizar. Então, você vai usar o pêndulo para se sensibilizar e o pêndulo vai trazer a resposta. Tá? Okay. Então, você se sensibiliza com alguma... Como há muito tempo atrás, e até hoje ainda tem aquelas pessoas com as varinhas para achar poço, águas. Né? Isso é se sensibilizar com a frequência, com a energia da água. Né? Tá. Então, ele se sensibiliza, porque a água, né, como a gente estava conversando lá, tudo é átomo e tem o átomo da água, né? A pessoa reconhece através, né, do seu frontal, do seu sistema nervoso central, sistema muscular, esquelético, e o pêndulo vai apontar aonde tem água, onde não tem água. Né? Mas é essa sensibilização de você estar naquele local onde existe água. Ou pode ser algum minério, também pode ser diamante, ouro, prata, o que for, né? Então, a pessoa se sensibiliza. Por isso que eu até brinco, né? Se eu fosse buscar ouro em alguma terra que alguém me pedisse, eu ia estar junto com alguém que trabalha numa loja que vende ouro. Porque ela está muito mais sensibilizada com o ouro que eu que só tenho um anelzinho, uma aliança, alguma coisa assim. Ó, que interessante, né? Isso. Porque então, aí tem um campo energético aí também, né? É porque essa pessoa que trabalha com aliança, quando ela pega, e ela já sabe quantos quilates, se é bom, se está misturado ou não, só de pegar. Por sensibilidade. É a sensibilidade dela pela prática que ela tem. Por isso que a radiestesia é prática. Todo mundo pode ser um radiestesista, desde que ele pratique. Alguns mais rápido, outros menos, pela sensibilidade, pelo seu mental. Pessoas muito mentais são mais difíceis de se sensibilizar com essas energias, mas as pessoas, com o tempo, acabam se sensibilizando. Quando a gente dá o curso, a gente dá alguns exercícios de água com sal, água com açúcar, para a pessoa identificar no copo qual é sal, porque todo mundo conhece sal e açúcar. Sim. Né? Todo mundo tem essa sensibilidade, né, no paladar. Então, a gente coloca 2 copos, um com água, com sal diluído e outro com açúcar diluído. E faz a pergunta mental, qual é o copo que tem água com sal, por exemplo. E o pêndulo? O pêndulo vai apontar para a água com sal, se a pergunta é água com sal. Eu costumo falar para as pessoas, o que você gosta mais, sal ou açúcar? Né? O que atrai? O açúcar. Então, faz a pergunta, qual é o copo que tem açúcar? Porque você está muito mais sensibilizado com o açúcar do que com o sal. Que interessante. Entendeu? Isso, né? Porque é uma conexão do sistema nervoso. Sim. Né? Você percebe aquela energia, vai no sistema nervoso central, sistema muscular, esquelético, e a mão mexe. Mas mexe com movimentos pequenos. Ou não.
Porque se você pegar, por exemplo, o meu mestre, que é o Juan Ribot, ele mexe e você vê ele mexendo a mão, mas é porque ele sabe, né? Ele já sentiu aquilo. Aquilo já faz parte Já faz dele. parte dele. Então, quanto mais você treina, menos importa se você mexe a mão ou não mexe a mão. E independe qual pêndulo eu estou utilizando, qual Olha, o tamanho da corrente. tem que ser um pêndulo que tenha um peso que o vento não mexa, que você perceba que ele mantém aquele fio esticado, né? Porque se você vai no campo, por exemplo, bater um vento, você pode movimentar esse pêndulo, né? Então, tem que ser um pêndulo que tenha um peso ideal para que você possa movimentar. Qual é melhor? O de pedra, o de cristal, o de aço, o de cobre? O que você se sentir melhor. É você que tem que ter essa sensibilidade com o seu pêndulo. Tá. Né? Eu tenho um pêndulo que eu uso em casa direto, não é um pêndulo que eu trouxe. Né? Tá. Por exemplo, eu trouxe um de madeira que está aqui. Né? Esse é o pêndulo mais comum que existe. Para quem está vendo né? aí pelo YouTube. Quem está vendo pelo YouTube, é um pêndulo de madeira, ele tem um chumbinho dentro, não é só madeira. Porque se fosse só madeira, ele ficava muito leve. Né? Então, ele tem um peso interno e esse pêndulo é um pêndulo que é legal para a gente trabalhar, né, com eles e tal. Mas eu tenho um pêndulo que é daqui, sabe? Tá. É do coração. Então, aquele eu deixo na minha mesa, é o que eu faço as mesas todo dia, que eu trabalho os meus atendimentos, eu trabalho com aquele. Este é um pêndulo que eu levo ele comigo, porque a madeira, ele pode cair, não quebra, você pode deixar no carro, ele não fica impregnado. A limpeza de um pêndulo de madeira é só assoprar. Beleza, né? Né? Para eu aprender a manusear um pêndulo, existe uma técnica, porque eu preciso ter um movimento, né, da mão perfeito. A gente costuma, por exemplo, né, com um pêndulo, a gente imagina um círculo no sentido horário, ele vai no sentido horário. Imagina um círculo no sentido anti-horário, ele vai no sentido Olha que danado! Horário. Imagina ele ir para frente e para trás, interligando duas situações, se são coerentes as situações ou não. E cortando essas situações. Né? Então, mas eu estou manipulando o pêndulo porque eu estou te falando, olha, círculo, você está me mostrando anti-horário e tal. Mas quando você faz uma pergunta na mesa, por exemplo, essa pessoa teve um entendimento de tudo que foi feito na mesa? Aí ele vai, não. Quantos por cento ela captou do que foi trabalhado? 60%, é pouco. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que explicar melhor o que é radiestesia, tudo que foi trabalhado na mesa. E aí estamos utilizando, no caso, uma mesa radiônica. Uma mesa radiônica que eu desenvolvi essa mesa para o Sama Terapias, onde eu uso gráficos radiônicos para mental, emocional, espiritual, físico. Aqui tem vários gráficos aqui, olha, tá ilustrados isso, na mesa. A mesa dele é dessa forma. Né? Aqui eu tenho uma estrela de 7 pontas, que é a estrela da magia, né? Que é usado muito na bruxaria, né? Tenho arquétipos, que eu trabalho arquétipos dos orixás, né? Dentro de uma visão da psicanálise, de mitos e de personalidade. Aqui eu tenho os chakras, que eu posso fazer o alinhamento dos chakras. Tudo no mesmo símbolo? Tudo no mesmo símbolo. Ó, que legal. Né? Isso já é o gráfico? Não, os gráficos são aqueles menores? Os gráficos são esses aqui daqui. Tem gráficos aqui, inclusos exemplo, na mesa. Esse gráfico aqui está incluso aqui na mesa, que é o gráfico anti-magia. Esse é o anti-magia? Esse é tão importante, né? Muito, porque quando eu falo em magia, eu não estou falando de obsessor. Pode ser magia de pessoas, pensamentos de pessoas. Eu falo que é pior do que um obsessor. Eu falo que é a maior macumba dele. O pensamento de pessoas é terrível, porque ele é... Enquanto essa pessoa está acordada, ela está enviando pensamentos. Né? E quando é um obsessor, você vai num centro, faz uma limpeza, você se livra. Né? Porque o obsessor espiritual mesmo, né? Não o encarnado que está mandando pensamento. Acho que é bem isso. O obsessor encarnado é pior do que o obsessor desencarnado. Porque é uma coisa constante. É uma coisa constante, é uma energia. E como a gente fala, pensamento também tem energia e ele vai te afetar no teu ponto fraco, se é no emocional, se é no mental, se é no físico. Mesmo porque o pensamento, ele está lá sendo emanado. E a pessoa até ela pode utilizar uma frase e se ela está usando aquela frase com a intenção da magia, automaticamente eu também posso ser totalmente manipulável. Então, mas é que tem uma coisa, né, Samira, que é que eu falo para os meus alunos aonde eu estou. A proteção, né? Então, mas a maior proteção somos nós mesmos. Por quê? Se você tem a frequência elevada, não tem macumba que te pegue.
Captou? Não tem. Porque não entra, né? Não entra, passa. Porque são frequências baixas e nós fomos criados pelo nosso Criador. Seja lá o que você acredita, nós somos criados com uma frequência elevada. Agora, a gente tem a condição de abaixar essa frequência e chegar, bater de frente com as frequências baixas, que são pensamentos negativos, desejos negativos, energias de forma ou até mesmo de obsessores. Porque o que o obsessor quer é sugar a tua energia vital para ele se permanecer nessa frequência da Terra. Que ele precisa, senão ele não consegue permanecer. Exato. É você que atrai esses obsessores através da sua própria frequência. Então as pessoas, o que eu faço para não atrair? Frequência elevada, oração, meditação, yoga, tem gráficos para os gráficos eles podem ser utilizados diariamente. Pode sim. Né? A gente até deixa, eu vejo pelo relógio radiestésio, quando eu for, por exemplo, a Samira, que é um gráfico para proteger de energia de magia, de antimagia. Aí eu coloco o nome, a data de nascimento da Samira, né? Ajusto, harmonizo, equilíbrio, o gráfico anti-magia para Samira, né? Vou lá com o pêndulo, né? Ajusto, harmonizo, equilíbrio, até que o pêndulo pare. E aí eu vou no relógio radiestésico e vejo quantos dias esse gráfico precisa estar sendo potencializado para Samira, né, com o sobrenome, data de nascimento e tal. E ele vai apontar, sei lá, 7 dias. Aí eu anoto aqui, 7 dias, eu vou lá todo dia, ajusto, harmonizo, equilíbrio, gráfico antimagia para Samira, data de nascimento e tal. Aí eu te pergunto, existe um tempo para isso permanecer? São as 24 horas, não, imediato? É aí que é a dúvida das pessoas, Samira. É quanto tempo a Samira precisa para começar a aprender a se proteger? Então, esse gráfico ele vai estar enviando essa energia para a Samira. Samira aprende, Samira se defende, aumenta a tua frequência. É 7 dias que a Samira precisa. Essa é a importância do gráfico, né? Porque senão eu precisaria ter gráfico a vida toda para você, por exemplo, anti-magia. A gente não quer, né? A gente não quer. Quer ficar bem, saber se limpar. A gente tem que aprender a sobreviver a essas energias. Porque, como eu falei, nós somos criados com uma frequência elevada. Nós é que abaixamos essa frequência porque alguém nos contradiz, vem um telefonema de alguma coisa que não era o que você queria, e aí nossa frequência cai. Caiu a frequência, nós estamos na frequência de todas essas energias baixas que estão esperando o momento para te atacar. E isso é muito comum, né? Por exemplo, você está super bem, você está com energia elevada, tem uma situação, um telefonema, como você diz. Um desemprego. Um desemprego. Às vezes dívida, até um ciúmes, né? Viu uma situação, vem um ciúmes que chocou aquela pessoa, automaticamente ela baixa aquela frequência. Isso. E saber elevar essa frequência é o mais importante. E assim, né? É importante, você citou a questão do ciúme. Se você sente ciúme, você está mandando uma energia ruim para quem você sente ciúmes. Para a pessoa do outro lado, tá? Inconscientemente. Você simplesmente sentiu ciúmes. E é uma energia negativa. O que você está desejando para ela que ele não fique com aquela pessoa? E ele vai receber essa energia se a frequência dele estiver baixa. Entendi. Entendeu? Então, às vezes é tudo muito inconsciente, não é inconsequente, é inconsciente. É muito inconsciente. Né? Você manda uma energia, mas não é uma coisa que você quer detonar aquela pessoa. Mas você está com ciúme, você não quer ver aquela pessoa com outra pessoa. Entendi. E a ativação do gráfico, você, né, é da forma como você me mostrou aí agora? Através do pêndulo. E eu uso essas palavras, ajusto, harmonizo e equilíbrio. Ajusto, harmonizo e equilíbrio. Que é para você mandar essa energia para a pessoa se ajustar, se harmonizar e se equilibrar. Que todo mundo ajustado, harmonizado e equilibrado, convívio é bom. Convive bem. Não é num ambiente de trabalho. Elevada. A gente sempre fala do ambiente de trabalho porque a gente está aqui no meio do trabalho, né? E isso acaba sendo importante para a gente, porque a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim. E buscando o quê? Prosperidade. E aí prosperidade que entra aquela questão da ganância, às vezes, da inveja, da vaidade, dos ciúmes, da vaidade, né? É do ser humano, são instintos. Nós somos ainda do reino animal. Sim. Nós somos animais racionais. Sim. Né? Então, são instintos que a gente tem. E a gente ainda não é do reino hominal porque a gente não trabalhou todos os instintos, mas a gente está trabalhando. A gente principalmente os terapeutas, quem trabalha questões de energia, estão dando um passo para a evolução da espécie humana, para chegar ao reino hominal. A gente vai chegar lá.
Um dia. É, A gente não vai ver aqui, não. A gente, ser humano. Gente, aqui não. Né? Ser humano vai, né? Porque a gente já diminuiu mais de 50% dos instintos. Porque, assim... Bastante, né? É só um exemplo. Há três gerações atrás, quantos filhos as famílias tinham? Opa. 8, 10 filhos, né? Sim. Porque tinha aquela coisa da preservação da espécie, que vinha do reino animal. Agora, muitos casais têm um e muitos nem querem filhos mais. Então, esse instinto de preservação da espécie já está sendo eliminado. Tem muito casal hoje que não quer ter filho, É verdade. Pronto. Ou no máximo um. Basta, né? E a culpa é da economia, né? E às vezes é de tanta pressão da família, porque por eles nenhum teria. É verdade. Então a gente às vezes cede às pressões externas. E por isso que às vezes tem pais, tem mães que não têm paciência com o filho porque não era para ter filho. E tem que entender isso, né? Tem que entender. Eu conheço muita gente que fala, não quero ter filhos. Eu não quero. E não force, porque se tiver filho, não vai se dedicar a esse filho como gostaria ou como deveria. Vai? É verdade. Aí tem que ficar usando gráficos um bom tempo. Tem um gráfico chave? Tem um gráfico que é coringa para a vida da gente? Olha, eu trouxe esse gráfico aqui, por exemplo, desempregnador. É para desempregnar todo tipo de energia que está em você, no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Energia negativa. Energia negativa, né? Ou até de objetos. Se eu tenho, por exemplo, um relógio que eu ganhei de alguém, eu coloco esse relógio aqui, e aí eu venho aqui, né? No relógio radiestésico, né? Esse é o relógio radiestésico. Eu ia te perguntar isso. Esse daqui tem vários. É um biômetro, tá? Tá bom. Tem vários. Eu aqui centralizei as coisas que eu preciso. Então, eu tenho porcentagens que eu por ser da ciência, sou formado em matemática e física, eu gosto muito de porcentagem, né? Então, eu vou perguntar quanto que a Samira aproveitou da nossa conversa. Eu vou aqui... Vai lá com o pêndulo, agora eu quero que você responda. Quanto eu estou aproveitando... 100%. Eu quero ver, foi 100% mesmo? 100%. O quanto eu estou aproveitando dessa conversa. Então, esse relógio aqui, eu vejo quanto tempo que, sei lá, um relógio, um anel que você ganhou de alguém, tem que ficar aqui no desempregnador para que ele fique limpo. E isso é muito importante, né? Sim. Porque a gente volta para casa com muita carga negativa e a gente não percebe. Então, Samira, se você compra um colar bonito, né? Nesse colar bonito, que você está, vai lá. né? E alguém põe o olho no teu colar e fala, nossa, que colar bonito que já a Samira... Queria ter um igual a esse, né? E onde será que ela comprou, né? Deve ser caro e não sei o quê, né? Ela está jogando uma energia. São armadilhas que a gente cai durante todos os dias e a gente, por não conhecer a radiestesia radiônica, acaba não fazendo o uso correto. Mas mesmo assim, Samira, é o que eu te falo, se você está com a frequência boa, pode pôr o olho gordo que quiser no teu colar, que não vai acontecer nada. Já era. O problema é você receber aquela ligação que você falou, né? E a tua frequência cair. Aí essa energia te pega, uma energia de forma, que a gente chama, que está no teu colar. É verdade. Ou receber aquela bronca que não era merecida. Não era merecida, ou uma falta de reconhecimento. Pô, fiz tanto, essa pessoa não me reconhece. Caramba, eu estudei tanto, né? não... E aí a tua frequência cai porque você se desanima daquilo. Entendi. Né? O que é testemunho? É o que você falou de colocar meu nome ali, por exemplo? Isso, normalmente testemunho. Eu coloco em papel branco, escrito em lápis grafite. Por que o branco e o grafite? Tá? O branco, porque ele é neutro. Ele tem todas as cores, mas ele é neutro. Né? E para mim, que, por exemplo, entendo de cromoterapia, se eu colocar qualquer cor, eu vou estar mandando aquela energia da cor, professor. Porque se eu coloco um vermelho, eu vou estar mandando uma energia de muita vitalidade. E essa pessoa já está ansiosa, por exemplo. Tá. Mas não é a cor que está aqui, é porque na minha cabeça o vermelho vai te mandar energia. Tá. Então, isso eu... Aí entra a cromoterapia. Entra a cromoterapia. Então, isso eu mantenho sempre o papel branco. E o lápis grafite, porque, ele é mineral, ele não tem nenhuma química, não tem nada que interfira, né? Então, prefiro. Mas é o que eu falo para os meus alunos também. Se eu não tiver papel branco e não tiver lápis grafite, eu vou fazer com papel de pão e caneta Bic. Eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho um papel branco. Não é verdade absoluta. Para mim. Tá bom. Para mim, tá? Não é para todos. Tá. Né? Legal. Tem gente que trabalha com testemunho só redondo.
Tá, cada um tem o redondo. seu Então, estilo assim, de trabalho. E assim, os meus alunos sabem que eu sou muito aberto para tudo. Eu tenho as Eles minhas... vêm com novidades? Posso muito, fazer isso, professor? Nossa, Pode, muito. Lauro. O Lauro está aqui também. Depois um dia você vem ser entrevistado para falar o teu ponto de vista. Sabe, um dia a gente até discutiu com uma aluna, porque ela foi grossa com a gente, porque ela queria comprar um armário para colocar os gráficos. Como eles ficam 5, 7 dias, ela queria comprar um armário. E ela estava na loja e ela escreveu para nós e queria que eu respondesse na hora. Eu não tinha visto na hora. Aí ela ficou brava com a gente. Mas depois, eu conversando com ela, eu falei, o que é para você um gráfico dentro de um armário? Te incomoda? Ela falou, eu acho que fica a energia muito presa. Eu falei, então, não compre. Ela mesma respondeu, né? Ela respondeu. Fica muito presa, mas eu queria saber a tua opinião. Eu falei, na minha opinião, se eu trabalhar num sótão sem janela, é a mesma coisa que eu estar dentro de um armário. Uhum. Então, não vai impedir que a energia... Se eu ligar um rádio dentro de um armário, ele vai funcionar, porque as ondas vão ultrapassar. Então, para mim, não tem problema nenhum. O importante é o que a gente É o que o pensa. radiestesista pensa. Então, eu deixo muito na cabeça do radiestesista. Te incomoda fazer isso? Te incomoda usar um papel colorido? Para mim não, tanto faz, então faça. Entendi. Entendeu? Porque a base da radiestesia, Samira, é a mente do radiestesista. Somos nós que colocamos a intenção neste gráfico do anti-magia. Quando eu faço um gráfico anti-magia para a Samira, eu estou vendo o nome da Samira, a data de nascimento da Samira. Provavelmente eu já conversei com a Samira, ela me contou o que estava acontecendo e eu faço, ajusto, harmonizo, equilibro o gráfico anti-magia para a Samira, a data de nascimento tal. Ajusto, harmonizo, equilibro, ajusto, harmonizo, equilibro. Eu estou mandando esse símbolo para você. Isso é tão perfeito, né? E todo mundo pode aprender. Né? Ontem mesmo fizeram uma pergunta, que a gente faz live sempre de terça-feira, fizeram uma pergunta se a gente poderia trabalhar sem o gráfico. Eu não trabalho ainda, mas pode, porque esse símbolo já está aqui em mim. Tá. Né? Se eu tenho a visão total do símbolo... Se eu tenho a visão, né? Na minha mente ele já está. E eu vou mandar esse gráfico para a Samira. Entendeu? Mas isso é muita prática, é muita... eu não faço ainda. Tá bom. Mas se algum dia eu estiver em algum lugar e de repente alguém pedir, eu falei, eu estou sem o gráfico, eu vou fazer. Porque você conhece o gráfico. Eu conheço, eu sei que ele tem 3 círculos, que ele tem a estrela de Davi, que ele tem uma suástica, que não é a suástica que a gente conhece. Não é, e ela já passa por até religiões, né? O budismo tem Isso. a suástica, tudo, né? Então, eu já tenho ele na minha mente. E na minha mente eu vou mandar para você, sabe? Tão perfeito isso, não é? Mas assim, eu não posso... Não tem distância. A gente não pode ensinar isso se a pessoa não está segura de que ela tem aquele conhecimento. Primeiro ela tem que aprender. Existem gráficos iniciais para o aprendizado? Ou acaba sendo de acordo com o grupo que você formou? Olha, na verdade, a gente tem os gráficos... nos cursos, no básico, os gráficos que a gente mais utiliza, que é o que eu trouxe aqui, né? O desimpregnador, o antimagia, o desembaraçador. Esse gráfico é muito interessante. Desembaraçador. Desembaraçar todos os processos mentais que te impedem de chegar onde você quer chegar. E o que são esses desembaraçar? Crenças limitantes, repetições de padrões familiares, coisas que a gente aprende, mas ninguém ensina. E com todo um tratamento desse, a gente até desembaraça e nem percebe que desembaraçou. E aquele dos números, o que é? Esse daqui é um antidor. Antidor? É um analgésico. Ai, é um analgésico. Esse aqui é um analgésico, né? Ele tem um número, não é não é Grabovoi. Não é Grabovoi, tá? É um número que é feito através de um gráfico também, que você pode fazer. Tem 4 círculos que representam o físico, o etérico, o mental, o emocional e o espiritual. Tá? É que o mental e o emocional... Porque assim, a gente não pode... Na radiestesia, a gente não pode separar corpo, mente e alma. É uma coisa só. Somos um. Somos um. Somos um só. Somos um só. Isso que é o holístico, né? Isso então que é o não holístico. dá para você só tratar o físico, você vai tratar o físico. Por isso que alguns médicos já estão aderindo a algumas situações aí das terapias holísticas. Por quê? Quando você trata o físico, a gente sabe, pela metafísica da saúde, que se afetou o físico, tem alguma coisa do emocional. Foi através do emocional que... Então, você tem que tratar o físico e o emocional. Aprendemos mais uma vez. Porque senão você vai ter uma repetição dessa doença. É verdade. De tempos em tempos. Temos
1 minuto para terminar o programa. Falei que ia ser bom. Me conta uma coisa. Quem quiser ter contato com você, quem quiser aprender a fazer cursos, que não tem só esse, tá, gente? Sim. Tem vários. Se você quiser fazer desse, você já começa com 50 gráficos. Não é? Tem o radiestesia... O básico, né? Que a pessoa aprender como é que ela segura um pêndulo, né? Fazer alguns exercícios com o pêndulo, né? Da onde veio o pêndulo, quanto tempo, né? A história do pêndulo, tudo, né? E aí depois tem o curso dos 50 gráficos, é bem interessante, Sim. porque são os 50 gráficos que mais utilizados, e são 50, então você tem bastantes possibilidades. Opa. Tem o curso da mesa de tratamento radiônico, que é uma mesa que trabalha corpo, mente e alma junto, né? E tem a MEFIS, que é uma mesa só para equilíbrio físico, ou seja, vai trabalhar o físico. Se a pessoa está aqui, a gente tem os sistemas, né? Qual o sistema que pode estar com alguma deficiência? Isso a gente identifica através do pêndulo, né? Tem o gráfico Flor da Vida, aqui tem muita coisa, tem bastante maravilhoso. Coisa aqui. Nem deu tempo de mostrar esse, não sei se vocês conseguem. Ah, é verdade. Qual? É que a gente tem os protocolos agora também. Sim. Tem protocolos onde a gente utiliza gráficos radiônicos, então são 6, 7 protocolos que corpo, mente e alma, né? E tem protocolos da mesa também, que eu posso utilizar a mesa parcialmente, só como um protocolo também, para não ter que fazer a mesa inteira, né? Tá, entendi. Então, é um assunto, por exemplo, a Samira está com problema gastrointestinal, né? Então, eu vou usar os gráficos na mesa, as condições que a mesa me dá para tratar a Samira exclusivamente para isso. Muito perfeito. Acesse o Instagram Sama Terapias e já obtém todas as informações. Tem mais alguma coisa? Não, né? É só Sama Terapias e é samaterapias.com.br, onde você vai obter informações dos cursos, dos atendimentos, de todo esse trabalho. Isso, além de cursos, eu faço atendimentos também. Com se a pessoa ligar lá no suporte, eles marcam. E de terça-feira tem live que ele já avisou, você já sabe, né? Obrigada, Walter. Prazer te Sucesso para você, viu? Que entrevista boa. Estourei o tempo. Daqui a pouco vem rápido. Daniela Pires aí, continua com os temas aí para você. Vou abrir aqui alas para ela mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.